meu irmão do YouTube, beleza? E o tema do vídeo de hoje é textos que você acha que tem na Bíblia que não tem. Em Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós pensamos que tem textos que estão na Bíblia, mas não estão, e nós achamos que estão. Por quê? Porque nos falta o conhecimento, e muitas vezes nós escutamos pregadores citando como se estivesse, mas não estão. Então pega o seu caderninho, o seu lápis ou caneta e tome nota que o vídeo de hoje vai começar. E o primeiro texto da nossa lista é: Saulo caiu do cavalo quando teve um encontro com Jesus. Mas esse texto não está na Bíblia. Saulo não caiu do cavalo. A palavra de Deus diz que ele caiu, não que ele caiu do cavalo. Acompanha comigo em Atos, capítulo 9, do verso 3. Diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Verso 4 diz assim: ele caiu por terra e ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então veja bem que houve uma luz e ele caiu por terra. Não fala que ele estava de cavalo, se ele estava de a pé, se ele estava de moto, se ele estava de carro, do que ele estava. Mas muitas vezes nós ouvimos, tem até tema de pregação: Saulo, o homem que caiu do cavalo. E muitas vezes talvez você já escutou, ou você talvez já falou isso porque ouviu de alguém. Mas tome cuidado e acompanhe a Bíblia, porque esse texto não está na Bíblia. Saulo não caiu do cavalo. A palavra de Deus fala que ele caiu por terra. Agora, se ele estava no cavalo ou não, a Bíblia não diz. Então nós não podemos dizer um texto que não está na Bíblia. Nós não podemos colocar palavras na Bíblia, ok? Então está aí o primeiro texto da nossa lista de hoje. E o segundo texto da nossa lista de hoje é: mente vazia é oficina do diabo. Talvez você muitas vezes já escutou pregadores falando esse texto, ou talvez você já falou, mas mente vazia é oficina do diabo não está na Bíblia. O que tem na Bíblia é um texto parecido, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui que é para nós renovarmos a nossa mente. Tudo começa aqui na nossa cabeça. Mas esse texto, ele pode até ter razão, que mente vazia é oficina do diabo. Mas esse texto não está na Bíblia. Então tome cuidado, não cite esse texto como que se estivesse na Bíblia. Você pode até usar como uma aplicação, como um ditado popular. E o terceiro texto da nossa lista de hoje é: Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Será? Será que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo? Muitas vezes nós ouvimos isso em pregações, em ilustrações de Bíblia infantil, em desenho. Muitas vezes nós vemos isso. Mas será que Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo? Acompanhe comigo no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor levou Elias ao céu num redemoinho. Ué, mas não foi numa carruagem de fogo? Mas aqui diz que foi levado por um redemoinho. Mas o pessoal confunde muito, é no verso 11 do capítulo 2. Acompanhem comigo. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e, puxado por cavalos de fogo, que separou. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Então perceba bem que passou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que separou Elias de Eliseu, e Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho. O cavalo, o carro de fogo passou, mas quem levou Elias para o céu foi um redemoinho. Então vamos ficar esperto e muito atento com esse texto, que esse texto é citado muitas vezes, mas está aí o terceiro texto da nossa lista de hoje para nós ficarmos espertos, ok? E
E o quarto texto da nossa lista de hoje é: muitas vezes nós pensamos que quando Elias confrontou ali os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, quando Deus desce fogo do céu ali e consome os holocaustos, muitas vezes nós já ouvimos pregadores falar que o fogo de Deus desceu ali e consumiu os 400 profetas de Baal. Não foi o fogo de Deus que matou os 400 profetas de Baal, mas foi o profeta Elias que matou os profetas de Baal. Acompanhe comigo em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 38 ao 40, rapidamente. Diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras e o chão, também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui o 40 diz assim: então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quisnom e lá os matou. Perceba bem que Elias fez descer os profetas no riacho de Quisnom e os matou. Então não foi o fogo que desceu do céu que matou os 400 profetas de Baal, mas foi Elias que matou os profetas. Ok? Então aí o quarto texto da nossa lista de hoje, para nós ficarmos espertos. E o quinto e último texto da nossa lista de hoje é: Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Porque quando Paulo era Saulo, ele era mau, ele era perseguidor da igreja. E depois, quando ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, Jesus muda o nome dele para Paulo, e daí ele é uma bênção. Ele foi ali o maior missionário, pregou em várias cidades, países, e por isso Jesus mudou o nome dele para Paulo. Igual Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel. Mas no caso de Paulo não. Paulo tinha dois nomes, um nome judaico, Saulo, Shaul, e um nome romano, Paulo, Paulus. Então nós vemos que ele tinha dois nomes, igual eu. Meu nome brasileiro, que eu fui registrado no Brasil, é Roberto. E o meu nome japonês é Akira. Eu tenho dois nomes. Aqui no Japão, os meus amigos brasileiros me chamam de Roberto, Robertinho, Beto. E os japoneses me chamam de Akira. Akira-san, Akira-kun. Então nós vemos que eu tenho dois nomes, assim como Paulo tinha dois nomes. Então, quando Paulo, a Bíblia ali em Atos, ele está no meio dos judeus, ele está ali na sinagoga, no meio dos fariseus, a Bíblia sempre cita ele como Saulo, Saulo de Tarso. A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, que Lucas começa a relatar que ele começou a andar no meio do gentil, então ele começa a usar o nome de Paulo, o nome romano, Paulo. Por isso que porque ele estava com mais contato com o povo gentílico. Então por isso ele usa o nome de Paulo. Não tem o porquê ficar falando Saulo, não tem o porquê no Brasil as turmas ficarem me chamando de Akira, sendo que meu nome é Roberto. Então os brasileiros vão usar o nome Roberto. Eles podem até usar Akira, mas o normal é usar Roberto. Então por isso o nome de Paulo não foi trocado por Jesus, mas ele tinha dois nomes. Então, para nós ficarmos espertos, acompanhe comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 9. A palavra de Deus diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Perceberam? Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Então ele tinha dois nomes. É isso aí, meus irmãos do YouTube. Vamos ficando por aqui e eu já peço para vocês dar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo em suas redes sociais, e eu gostaria de deixar um último versículo para nós meditarmos, que fica lá no Evangelho de João,
capítulo 8, verso 32. Diz assim a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer mais essa verdade. E quem é a verdade? É o Senhor Jesus. É Ele que é a verdade, é Ele que nos liberta, é Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina. E de que forma que eu posso conhecer mais essa verdade acerca do Senhor Jesus? Através da Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos conhecer mais e mais a verdade. Sem a palavra de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É isso aí. Muito obrigado.